Ok, agora de forma definitiva, irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos juntos, graças a Deus, aprendendo muito da palavra de Deus, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, né? Vamos ficar em pé, louvado seja o nome do Senhor, e abra comigo em 2 Reis, capítulo 12. 2 Reis, capítulo 12, diz assim o primeiro versículo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Reinou 40 anos em Jerusalém. O texto paralelo a esse está em 2 Crônicas, capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 24, que diz exatamente assim. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém, né? Então, ele teve um período de reinado muito grande, semelhante a Asa, né? Asa, ali no sul, 41 anos. Então, hoje nós vamos trabalhar com o rei Joás. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa. Obrigado pelo privilégio que temos de aprender a Tua palavra. Tu és Deus maravilhoso, Tu és bondoso, Tu estás conosco. Estamos aprendendo dia a dia, Senhor, tudo aquilo que vem de Ti, para crescimento, conhecimento, para que possamos entender tudo aquilo que Tu desejas. Esta noite, ó Deus, dá-nos um estudo abençoado, faz-nos compreender, ó Deus, tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida e o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por essa grande oportunidade de aprender a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre, temos muita coisa a trabalhar nas Escrituras. Estamos estudando exatamente cada um dos reis, tanto os reis do norte, quanto os reis do sul. E é uma parte desconhecida da palavra de Deus, e que nos traz consequências muito sérias. O desconhecimento da história dos reis, irmãos, primeira consequência que traz, o não entendimento dos livros proféticos. Porque os profetas são erguidos por Deus, para quê? Para que a voz do Senhor se faça ouvir naquele momento em que você tem um rei, ou que se distancia da presença do Senhor, ou que se aproxima da presença do Senhor. Então, é interessante que essa parte histórica de 1 Reis, e depois a parte histórica de 2 Reis, normalmente, muita gente pula e não estuda e não se debruça. Aí a consequência é, depois dos reis, tudo bem, vem os livros poéticos, a gente gosta de salmos, de provérbios, de Eclesiastes, mas quando entra nos livros nos livros proféticos, a gente acaba por entender muito pouco, por falta da base histórica dos livros proféticos. E a base histórica está aqui nos reis. O livro de Reis, em segundo lugar, ele tem uma importância fulcral para nós, ou seja, essencial, e todo o conhecimento dos reis, porque aí você consegue entender Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Jesus, ele é exatamente o exemplo máximo de um rei que poderia vir para o povo de Israel e para o povo de Judá. Jesus é esse exemplo máximo. E você só consegue extrair com profundidade muita coisa
sobre os reis e sobre Jesus lendo os próprios reis. Caso contrário, você não consegue ter aquela noção profunda sobre Cristo, né? Benção, mãe. E aí, obviamente, nós temos então a felicidade de estar compartilhando rei a rei, com muita calma, entendendo muita coisa que passava despercebida, e o Senhor tem nos abençoado. E chegamos agora ao grande rei Joás. Irmãos, a história de Joás é uma história maravilhosa. Se a história de Davi é muito bonita, a de Joás é muito interessante, mas muito interessante. Aqui está um descendente de Davi muito importante no contexto político, econômico e social daquela época. Preparamos os slides, peço, por gentileza, filho, nos ajude. Preparamos os slides e vamos então trabalhar nesse exato momento com Joás, tá bom? Vamos lá, filhos. Ok, muito bem. Nós estamos seguindo, como sempre falo, esta prefiguração muito bem feita, mas muito bem feita mesmo, pelo querido professor Daniel Reich. Amplia, Davi, por gentileza, amplia, até que o povo decore isso aqui. Isso eu quero que você decore, que tenha na cabeça, né? Tudo começa com um reino unido, e o Reino Unido, em primeiro lugar, 40 anos na mão de Saul, depois 40 anos na mão de Davi, e por fim 40 anos na mão de Salomão. E aí, pare um pouquinho, filho. No ano de 931 tem o cisma, então você passa a ter no sul os descendentes de Davi governando, e no norte outras descendências. Tá bom? Outras descendências. Os povos do norte, né? Começando por Jeroboão. E nossa atenção está absolutamente voltada ali na parte amarela, né? Você pode ver que, em primeiro lugar, você tem Roboão e neto de Davi. Depois você tem Abias. Aí depois você tem Asa. Gente, olha o tamanho do tempo do governo de Asa. Asa governou 40 anos, tá bom? Roboão governa bem menos, Abias governa bem menos. Eles não fizeram o que literalmente Deus queria, mas Asa foi um rei muito bom, voltado ao Senhor, ele governa 40 anos. Depois seu filho Josafá, governando exatamente 20 e poucos anos, aí amplia Davi, por gentileza. Vamos lá? Amplia essa parte amarela, o máximo possível, mais ainda se der, esse é o máximo, né? Obrigado, filho. E aí Josafá morre. Aí Jeorão governa um período pequeno, Acasias governa um período menor ainda, Acasias foi só 1 ano, porque Jeú veio e o matou, e Atalia, que vimos quarta-feira passada, usurpa o trono por exatamente 6 anos. É o tempo em que escondem agora Joás. Você está vendo o tamanho do governo de Joás? 40 anos, né? Escondem Joás para imediatamente levantar. E veja que depois de Joás vem Amazias, né? Que foi um rei de coração dividido, nós vamos ver, e aí depois veio o grande Urias, tá bom? Aí eu quero, vai o máximo possível para a direita, meu filho, não, esquerda, perdão, isso. Olha que interessante, o professor Reich, ele coloca aqui os principais profetas nessa época de Jeorão, Acasias, Atalia, tá? E Joás foi Obadias e Joel. Ele coloca uma dúvida ali, e eu estou marcando com ele uma conversa somente entre eu e ele,
para ficar mais didático e mais rápido, e nós vamos ver por que ele colocou aquela dúvida ali. O que seria essa dúvida? Porque a maioria dos comentaristas realmente dizem que nessa época que Obadias e que Joel foram literalmente ali na parte sul, na parte de baixo, profetas, né? E aí, tendo essa confirmação por parte dele, e conversando com ele, a gente vai poder estudar bem melhor Obadias e Joel. Agora, do outro lado, vamos lá do outro lado, lá no azul, meu filho. Do outro lado, lá em cima, por gentileza, você pode ver que, à medida que a impiedade vai crescendo, porque no Reino Norte só tem gente boa, né? Jeroboão, aí seu filho, Nebade, aí depois vem Baasa, depois Elá, Zinri, aí vem a descendência de Onri, que se destaca Acabe, Jezabel. Você pode ver que só tem profeta pesado, né? Você tem Elias, você tem Eliseu, pode descer, e olha que interessante, parou meu filho, Eliseu ainda é profeta exatamente na época de Jeorão, o último filho de Acabe, e de Jeú, que é o primeiro da 4ª dinastia, porque Jeú foi chamado por Deus para acabar com toda a dinastia de Acabe. Então Eliseu é essa figura importantíssima e imprescindível. Então, pode diminuir, ao mesmo tempo que você tem que ter essa visão, né, de gráfico, você tem que ter também a noção dos profetas que estão perto, para que o Senhor te abençoe muito mais na leitura bíblica diária. Hoje nós vamos trabalhar então com o Reino do Sul, continuando, porque sinceramente, irmãos, tem vida após a usurpadora Atalia, tá bom? Então, olha que interessante, aqui está o Reino do Sul, ok? Então, o primeiro rei, obviamente, foi Roboão, neto de Davi. Abias, o segundo rei. Veja que eles não tiveram um reinado muito grande. E aí depois vem Asa. Asa é o primeiro grande rei que faz reformas enormes em Israel. E olha o tamanho do governo de Asa. 41 anos Asa governou no Reino do Sul. Aí depois dele vem um filho fantástico chamado Josafá. Josafá, ele se aprofunda mais ainda no relacionamento com Deus, e ele é um rei que traz uma prosperidade muito grande para Israel, mesmo tendo cometido a loucura de casar seus filhos com as filhas de Acabe, para garantir segurança política. E aí é óbvio, seu filho Jeorão, né, infelizmente influenciado muito pela sua esposa, a Atalia, né, era filha de, infelizmente, Acabe e Jezabel, teve um governo rápido e horrível. Seu filho, Acasias, um único ano no poder, conseguiu superar o pai em matéria de maldade, e aí é óbvio, vem a querida Atalia, que estudamos na aula passada, aquela que foi usurpadora, Jezabel em pessoa piorada, e vimos que um dos atos mais importantes, quando ela sabe que seu filho Acasias estava morto, seu marido já era morto, seu filho Acasias morto, seu irmão no Reino do Norte, Jeorão morto, por Jeú, o que ela faz? Ela manda matar todo mundo, e Deus, por um milagre, faz escapar Joás. Agora diminui, filho, diminui. Faz escapar Joás para que a descendência de Davi continue. Então, quando Joás começa o seu reino, isso aqui tinha acontecido. Ó. A primeira dinastia já tinha sido destruída pela segunda dinastia no Reino do Norte, que tinha sido destruída por um usurpador que ficou 7 dias no trono, e a terceira e maior dinastia, que é a de Onri e de Acabe, também tinha sido destruída
por esse homem aqui chamado Jeú. E aí você tem um período em que Atalia reina junto com Jeú. Atalia no sul, Jeú no norte. E é exatamente esse momento histórico que o pequeno Joás começa seu reino, tá? E Jeú funda a quarta dinastia. Olha que interessante. Quando é que isso aconteceu? Exatamente aqui, ó. Quando Jeorão, filho segundo de Acabe, ele chega no seu 12º ano de reino, Jeú vem e mata Jeorão. Então toma o reino do norte, porque Eliseu mandou que ele matasse. Jeú mata Acasias, que é exatamente o segundo filho de Josafá. E aí o que ocorre? Fica um vazio no reino do sul e Atalia toma o poder e governa por 6 anos, junto com Jeú lá no norte, 6 anos governando. Preciso que você grave isso. Ficou no sul Atalia, como nós vimos, ficou no norte Jeú, que funda a quarta dinastia. Então, aqui no norte, você tem Jeú como rei, e agora o início da quarta dinastia. E no sul, você tem Atalia como a grande rainha-mãe, e que a primeira providência que toma era matar todos os descendentes do seu próprio filho, ou seja, os seus netos, para que ela ficasse governando sozinha. Bem, maldade pouco, né? A Bíblia diz que escapa um menino, e esse menino, o nome dele é Joás, e como você se lembra na última aula, sua tia, ou seja, a tia de Joás, irmã de Acasias, consegue, verificando que Atalia está matando todo mundo, consegue esconder Joás, quando ainda é um bebê, e esconde no templo de Jerusalém. Tá? E o próprio sumo sacerdote Joiada, ele vai criar essa criança até que chegue o momento do governo. Então, meus amados irmãos, nós hoje vamos nos dedicar exatamente a quem? O querido 8º, porque eu estou considerando a Atalia, mesmo usurpadora, a rainha, né? E hoje nós vamos trabalhar com o 8º, que é Joás. Joás, segundo o que acabamos de ler, em 2 Reis, capítulo 12, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Já em 2 Crônicas, capítulo 24, ele reina a partir dos 7 anos de idade. Então, se você parar e pensar, e fizer um cálculo direitinho, acabou 3 dinastias, com Jeú vem a 4ª dinastia. Jeú reina 6 anos. E Jeú, no 6º ano, vê Atalia morrer e vê uma criança de 7 anos de idade chegar ao poder, que é Joás. Joás governou 40 anos. Então, Joás praticamente sobreviveu a quase toda a dinastia de Jeú. Tal como Asa sobreviveu a várias dinastias, Joás viveu 40 anos, e enquanto Joás vive, quase toda a dinastia de Jeú no norte vai morrendo. Porque fizeram o que era mal diante de quem? Do Senhor. Tá? A história sempre se repete. Asa viu várias dinastias. Josafá viu viu praticamente toda a casa de Acabe, com exceção do último filho, que é Jeorão. E agora Asa, esse menino que fica 40 anos no poder, ele no poder está, e ele vê a morte de Jeú e de praticamente 2 filhos de Jeú. Porque a descendência de Jeú chegará até a 4ª geração,
aí um novo golpe de Estado ocorrerá na parte norte e a descendência de Jeú vai sair. Tá bom? Então grava isso. Asa, 40 anos reinando. Porque na próxima quarta a gente volta para o Reino Norte e vê toda a dinastia de Jeú e vê que paralelamente Asa está no sul e todo Israel estabilizado. Muito bem. Olha que interessante. Nós sabemos que o garoto foi escondido durante 7 anos. Joiada, o sumo sacerdote, quando ele completa 7 anos, o coroa como rei, apresenta primeiro dentro do templo e depois apresenta fora do templo. A Bíblia diz, e nós vimos que quando ele é apresentado fora do templo, o povo grita e se alegra, e se alegrando, Atalia vem saber o que acontece. Quando vê que existe um novo rei coroado, rasga suas vestes. Ninguém segue a ordem que ela dá e a indignação que ela é tomada, pegam essa mulher e matam. E a partir desse momento, a criança se torna rei único sobre Judá. Então, esta cena que os irmãos estão vendo, ela está exatamente segundo Reis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: no 7º ano do reinado de Jeú, então Jeú está no reino norte, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Versículo 1 ainda diz, o nome da sua mãe era Zíbia, e ela era de Berseba. Então, olha que interessante, Acasias, que é pai de Joás, ele teve essa esposa, e essa esposa gerou Joás, e é de Berseba, ali na parte sul. E olha o versículo de número 2, e Joás fez o que o Senhor aprovava durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então olhe para cá, que interessante, são figuras, mas que ajudam você a decorar essa história. Veja que Joiada está ao lado de Joás, não só no momento da coroação, mas também no momento em que ele é apresentado diante de todo o povo, e há uma alegria muito grande do povo. É óbvio que o menino vai crescendo, aí já é uma ilustração dele, com seus 12, 13 aninhos, ele vai crescendo, e obviamente que Joiada sempre ao seu lado, instruindo, e a Bíblia diz que Joiada o instruiu de forma tão correta, que durante todos os anos da vida do sacerdote Joiada, ele serviu e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Entretanto, esse menino, que começa muito bem, ele olha para o templo. Quando ele tem um discernimento maior, lá 20, 25 anos, que ele olha para o templo e ele vê o quanto o templo estava, de alguma forma, não à altura do templo de seu pai Salomão, né? É quase tetravô dele, mas podemos chamar assim, seu pai Salomão. Ele que tem, por parte de Joiada, grande conhecimento de todas as coisas, ele resolve consertar o que havia de errado no templo. E é interessante, irmãos, esse momento histórico, por quê? Porque nós vamos ler em 2 Crônicas, já, que o templo tinha sido arrebentado por Atalia. Atalia tinha feito com o templo de Jerusalém tudo que era péssimo. E ele teve no coração de recuperar, não é reconstruir, recuperar o que havia de errado ali no templo. Interessante que ele chama Joiada, ele chama todo mundo e ele diz, vamos recuperar o templo. E parece que o povo ainda tinha o pé um pouco atrás com ele, porque quando você olha 2º livro de Crônicas, vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 24, né?
2 Crônicas, capítulo 24. Olha que interessante o versículo 4. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. E reuniu os sacerdotes, os levitas, e disse: vão às cidades de Judá, recolham o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos. Vão agora mesmo. Ele está falando aqui de quê? Irmãos, todo ano, os homens tinham que pagar impostos ao templo para que o templo tivesse a sua manutenção. E, principalmente, quando nascia o primogênito, você resgatava seu filho pagando um preço por ele, porque todo primogênito era de Deus, como nós já estudamos em Levítico e em Deuteronômio. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Uai, como assim não agiram imediatamente? Como assim não foram atrás? Olha que interessante o versículo 6. O rei convocou Joiada em razão disso. O sumo sacerdote perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem a Judá de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da arca? Aí olha o versículo 7. De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Olha o que essa mulher fez. Ela quebra o templo, ela bota Baalins lá dentro, ela destrói grande parte. E aí, o que acontece? Parece, alguns exegetas dizem, que ainda estavam com um pé atrás sobre Joás, em relação a Joás. Não foram porque parece que a sombra de Atalia ainda fazia efeito. E aí eles ligaram e explicaram. Joiada explicou isso. Olha, Atalia fez isso. Só que Atalia é sua avó. E a gente não sabe o que realmente você quer. Aí, no versículo de número 4, o querido rei diz: não, pode fazer, eu não vou tomar a mesma posição. E ele faz o primeiro gasofilácio existente na palavra de Deus. Ele construiu uma caixa e ele disse assim: todo mundo venha contribuir voluntariamente. E o povo, não é que o povo foi e contribuiu voluntariamente? Olha aqui o versículo de número 8. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e colocaram do lado de fora a entrada do templo. E fez seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxesse ao Senhor o imposto de Moisés. E todos os líderes e todo o povo trouxe com alegria as suas contribuições, colocando na caixa até enchê-la. Então, interessante, quando a Bíblia não narra isso, mas os historiadores dizem, quando ele afirma: eu não sou como a minha avó, Atalia, eu sou servo de Deus, Joiada está me instruindo, podem contribuir, vamos contribuir com alegria. E quando ele é o primeiro a contribuir, todo Judá vem e contribui. E o que é interessante é que o texto diz que não pediram prestação de contas para quem estava construindo naquela época ali, segunda figura, de tão confiáveis que eram os homens. Tão confiáveis que eram os homens. Olha que interessante, versículo de número 11. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores dos reis, esses viam que havia muita prata. O secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam e levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantia de prata. E o rei Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. E olha que interessante, eles contratavam pedreiros, carpinteiros, operários, e os que trabalham em ferro, bronze, para restaurarem o templo do Senhor.
os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. E quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e a joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo, utensílios para o serviço, para o holocausto, além da tigela de outros objetos de ouro e prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. E Joiada morreu com idade avançada de 130 anos. Não foi Joás, foi Joiada, o sumo sacerdote. E aí o que acontece? Você vê que é um rei que está vivendo e que o templo é recuperado, ele tem vocação, ele quer servir ao Senhor, ele está na presença do Senhor, recupera-se absolutamente tudo. Só que Joiada morreu. E Joiada morreu, uma segunda fase na vida de Joás começa. Ele se afasta um pouco da presença do Senhor, e os líderes de Judá vão até ele e simplesmente levam Joás a quê? Olha que infelicidade. A servir Baalins e Astarote. Ou seja, ele começa a se afastar, a fé dele não era tão segura. Ele, quando tinha Joiada junto com ele, ele era um homem que servia a Deus, e agora que Joiada se foi, ele treme diante da liderança, ele olha os mais velhos, vê que ele não passa de um garoto, cede aos interesses dos mais velhos, e infelizmente os anciãos de Judá, que tinham que levar o povo a servir a Deus, o convencem a servir Baal e Astarote. Isso está exatamente a partir do versículo, segundo Crônicas, versículo de número 16. Aqui fala de Joiada, diz que ele foi sepultado com os reis, porque havia feito em favor de Deus e de Israel o que era necessário. E olha que interessante, versículo 17. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram cultos aos postes sagrados, aos ídolos, e por culpa deles a ira de Deus veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Incrível, né? E incrível como o menino não teve braço forte para continuar no que era correto. De alguma forma, Atalia, essa mulher absolutamente ímpia, vó dele, de alguma forma abençoou financeiramente de forma muito forte os líderes de Israel. E os líderes de Israel não estavam contentes. O culto a Baal envolvia tudo aquilo que nós aprendemos com o professor Hayek. Muita orgia, muita banalização, muito sexo, muita maldade. E parece que eles estavam revoltados com Joiada, que Joiada estava segurando tudo. E com a morte de Joiada, este homem sério de Deus, vieram para cima do rei e no mínimo disseram, jogaram pesado, no mínimo, a Bíblia não diz isso, mas disseram, ou você anda com a gente, ou você vai perder o poder. A Bíblia não diz isso, mas ele cede, ele não tem força suficiente para continuar nos caminhos do Senhor,
E ele faz isso. Ó. Ele, além de no templo servir a Baalins, ele ainda promove altares e postes ídolos. Toda vez que a Bíblia falar de altares e postes ídolos, você pega essa figura ali, na minha parte esquerda, acho que na sua também, e entenda que é exatamente isso. Ó. Dá para ampliar, Davi, por gentileza? A da parte esquerda. Isso. Você veja que ali é um campo, e você pode ver que tem um pequeno altar, mas embaixo, abaixo de Davi, você tem sempre um poste ídolo, a quem era declinado ou dedicado àquele sacrifício. E isso aí diminui. Isso estava em todo Judá. Por quê? Porque Atalia já tinha feito isso. Atalia já tinha produzido a falsa religião de forma muito grande. E Joás voltou. O que aconteceu, irmãos?